O Bill Gates, o Caio Carneiro e o João da esquina, ele acorda com as mesmas 24 horas por dia. O que a gente faz com essas 24 horas, no longo prazo, é o que vai determinar a vida que você vai ter. O que você mais valoriza, assim, numa pessoa, um empreendedor, assim, uma coisa que você tá ali, que você sempre gosta quando você vê numa pessoa, assim, você sempre, puta, se admira, quando a pessoa tem esse ponto, você já tem uma quedinha por aqui. O que você admira no empreendedor? E você sabe que é fundamental pra quem tá assistindo a gente ali. O que você admira? Cara, é uma das coisas que eu admiro em você, por exemplo, chama disciplina. Eu tenho preconceito com pessoas que não são disciplinadas. Justo. Eu tenho mesmo, porque eu acho que a pessoa que não é disciplinada, pode até ser que ela consiga atingir bons resultados, né? Vai ser a quem, né? Mas ela vai ser uma exceção, né? Então assim, Thales, você analisa currículo para contratar? Acabo analisando, né? Mas assim, o que determina se eu vou contratar ou não o cara é no processo de entrevista, de teste, para ver se esse cara vai ser bom. Mas o que a gente acaba fazendo? A gente acaba olhando ali, cara, o cara estudou engenharia na Poli, beleza, então chama esse cara para entrevista. Então, no mínimo, o primeiro contato, né, esse cara ele chega com mais facilidade até você. Uhum. É a mesma coisa do cara disciplinado. Quando eu vejo que o cara é disciplinado, o cara atlético, o cara, você vê que ele tem compromisso, que ele faz as coisas, ele consegue ter uma rotina de se cuidar. Fala, pô, esse cara tem disciplina. Se ele tem disciplina, ele tende a conseguir alguma coisa na vida, Caio, porque a nossa vida ela é composta de pequenas vitórias, né? A gente sempre procura a bala de prata, mas não existe bala de prata, não existe um grande hack que eu vou fazer, que vai mudar... quântico, né? Não, tem um monte de gente ganhando dinheiro vendendo esses grandes segredos, né? Não sei como é que eles mesmo não fazem dinheiro, né? Mas eles tentam vender esses grandes segredos. Não existe grande segredo. A verdade dura que a gente tem que engolir é que a vida é um composto de pequenas vitórias, e essas pequenas vitórias elevadas ao longo do tempo, ela te traz grandes resultados. Você acumula pequenas vitórias e depois você no futuro fica grande. Juros compostos, né? Então a vida é vitória elevada ao tempo que você está vivendo ali, né? São juros compostos. Uhum. O cara que é disciplinado, ele consegue pequenas vitórias no dia dele. Por exemplo, o cara acorda mais cedo que a maioria, o cara se alimenta melhor do que a maioria, o cara lê quase que diariamente, então ele estuda mais que a maioria. O cara, consequentemente, ele consegue alocar melhor seu tempo de trabalho do que a maioria. Então, quando você pega esses fatores, você fala, cara, o único fator que a gente controla na nossa vida mesmo é o tempo. O Bill Gates, o Caio Carneiro e o João da esquina, ele acorda com as mesmas 24 horas por dia. O que a gente faz com essas 24 horas, no longo prazo, é o que vai determinar a vida que você vai ter. Você é fruto das suas escolhas. Então, o cara que é disciplinado, ele tende a conseguir fazer melhores escolhas ao longo da vida, consequentemente ele tende a ter um resultado melhor. Já falaram que você teve sorte? Falam o tempo inteiro, né? A verdade é que quando você consegue construir alguma coisa na sua vida, você tem dois tipos de pessoa, né? Você tem a pessoa que, admira, que acho que é um pouco do nosso perfil, a gente quer o bem dos outros, a gente admira, a gente fica feliz por ver as pessoas se dando bem. Justo. E você tem a maioria das pessoas, infelizmente essa é a verdade, que elas fingem que elas estão felizes por você, mas elas não estão. Porque a felicidade do outro, para pessoas medíocres, é a infelicidade dele, porque ele se coloca num padrão de comparação e fala, como esse cara pode fazer tanta coisa e ser bem sucedido? Tem alguma coisa errada? Esse cara tá falando mentira, esse cara tá tentando me enganar. Não é? As pessoas questionam, imagina o que acontece com você também. Como o cara tá tão na frente, eu tô aqui. Exato, aí o cara fica se colocando na mesma régua. Se o outro despontou, sobrou menos pra mim. Exatamente, então assim, as pessoas, aí o que o cara faz? Ele começa a te atacar. Atacar é o último subterfúgio que ele tem para poder admitir ou aceitar a sua própria mediocridade. Aí ele ataca o outro. Ele ataca falando, você foi sortudo. Eu fui sortudo, trabalho há 18 anos, com disciplina, né? Enquanto meus amigos saíam para beber, eu ia estudar, eu trabalhava de madrugada e trabalhava durante o dia para poder pagar minhas contas e tentar empreender. Do dia para a noite, de 18 anos, eu tive sorte, né? E aqui estou onde eu estou. Essa é a verdade, cara. A gente não pode preocupar com críticas que não sejam construtivas. É importante você saber diferenciar aquelas críticas que são construtivas daquelas que estão sendo proferidas só por inveja. E se você está cansado de chegar no final do mês sem dinheiro, ficar aguentando o chefe chato todo dia e perder muito tempo no trânsito, dá uma olhada no primeiro link da descrição para você começar a mudar de vida.